Olá, mais algumas nuances da relação de emprego. Bom, o exercício de cargos de gestão ou confiança, inclusive os cargos bancários, isso por si só não descaracteriza a relação de emprego. O que pode ocorrer é, segundo o artigo 62, inciso 2, é a não existência de controle de jornada e sem controle de jornada, não pagamento de hora extra, de adicional noturno e de descanso intra-jornada. Os gerentes bancários que exercem cargos de gestão, eles vão ter um acréscimo no salário, justamente porque não tem as outras verbas trabalhistas aqui elencadas, de 40%, ok? Também é importante falar sobre o diretor de SA, o diretor de sociedade anônima. Quando ele é recrutado internamente, ele exerce relação de emprego. Se dentre os funcionários, dentre os colaboradores de uma sociedade anônima é recrutado internamente um colaborador, ele exerce relação de emprego. Já se ele é recrutado externamente e não faz parte do quadro de empregados, a doutrina entende pela incompatibilidade do cargo, mas a subordinação do empregado. Então, se existe subordinação, vai existir relação de emprego. Agora, se o diretor de SA foi objeto de escolha em eleição dentro da SA e não trabalha subordinado, não recebe ordens diretas, ele não é considerado como empregado, ele tem um contrato de trabalho suspenso, ele não vai ter salário, mas ele vai ter algum tipo de contraprestação, bônus, dividendos, algum tipo de pagamento sem natureza salarial. Basta observar a súmula 269 do TST. O sócio empregado, ele pode ser empregado? Depende de quê? Se ele não é o detentor de intensa participação na sociedade. O que não pode, de jeito nenhum, é o sócio empregado, ou ele tem maioria do capital social ou das cotas da empresa, ou das ações da empresa, ou ele usa essa configuração para dissimular alguma situação, por exemplo, é muito comum que o sujeito faça isso para diminuir o prolabore dele e assim, num caso de pensão alimentícia, dizer, olha, eu ganho tanto, então não posso pagar o valor que está sendo pedido. E, na verdade, com base na teoria da aparência e com base no artigo 9º da CLT, vigora o princípio da primazia da realidade. Esse tipo de configuração é considerada nula. Outra coisa, o grau de parentesco não afasta a possibilidade de reconhecimento de relação de emprego. Um filho pode trabalhar para um pai, uma mulher pode trabalhar para o esposo? Pode. Mas se existir subordinação, se existir onerosidade, se existir não eventualidade, se existir pessoalidade, se existir uma real relação de emprego, sim, falamos em relação de emprego com incidência de salário e todas as verbas trabalhistas que um empregado faz direito. Cartório extrajudicial. Os seus colaboradores, funcionários, eles podem ser empregados e são regidos pela CLT. Eles não são considerados servidores públicos, porque
eles, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, têm carteira de trabalho assinada, portanto são empregados. E, finalmente, os estrangeiros. A legislação brasileira prevê que para trabalharem e para terem relação de emprego, segundo a CLT, artigo 352, eles precisam ter visto de trabalho. Há quem diga que isso é inconstitucional, mas não existe decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. É importante dizer que, com base na não discriminação entre brasileiros e estrangeiros, o que é um dogma constitucional, basta observar o artigo 5º da Constituição, o artigo 358 da CLT diz que o estrangeiro tem direito a salário análogo em relação ao brasileiro que exerce funções equivalentes. E isso vai ocorrer para evitar a precarização das relações de trabalho, para evitar a preferência de contratações de empregado estrangeiro, porque ele, entre aspas, recebe menos, para evitar qualquer tipo de abuso em relação ao trabalhador estrangeiro. Por hora é isso.